Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fotossíntese e respiração celular, tá? Que na verdade são processos opostos. Vocês já vão entender por quê, tá legal? E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho aí para que vocês tenham acesso aos próximos vídeos, tá legal, pessoal? Bom, vamos começar então pela fotossíntese, tá? A fotossíntese é um processo pelo qual os vegetais fotossintetizantes, né, os clorofilados, eles conseguem então produzir energia, produzir a sua própria energia, o seu próprio alimento, tá? Então, o que é a fotossíntese? É um processo bioquímico no qual a planta vai conseguir converter a matéria inorgânica em matéria orgânica, tá? E a partir daí, então, ela vai ter o alimento que ela precisa para se nutrir, ela vai conseguir produzir também o oxigênio, tá? Que vai ser utilizado na respiração dos seres aeróbios, tá bom? Uma coisa que muita gente confunde é porque acha que a planta respira o gás carbônico, né? O CO2. Não, na verdade, a planta, como nós, animais, respira o gás oxigênio, tá? Ela só vai utilizar o CO2 na assimilação para realizar o processo de fotossíntese. Então, esse CO2 que ela produz, na verdade, ela vai também utilizar uma parte. Esse CO2, não, desculpem, esse O2, né? Esse oxigênio que ela produz, ela vai utilizar também na sua própria respiração, tá legal? Então, é bom vocês terem isso com vocês, tá joia? Muito bem, então a fotossíntese, ela, como é um processo bioquímico, né, vai ter uma equação química pra gente elucidar esse processo. Então, o que acontece? Ó, fotossíntese tá aqui, tá? A equação geral da fotossíntese. O que é basicamente isso? Ó, vai utilizar então o gás carbônico, que ela vai estar assimilando da atmosfera, mais água, tá? Na presença de luz, energia luminosa, seja ela luz artificial ou luz do sol, não importa. Clorofila, que é o pigmento que ela vai ter lá dentro do cloroplasto, não é? E a partir daí, então, ela vai conseguir produzir o quê? C6H12O6, que tá aqui a equação da glicose, que é açúcar, ou seja, a energia. Gás, oxigênio, que nós animais e elas vamos utilizar na respiração, e água, tá? Então, o que a gente conclui desse processo de fotossíntese? A gente conclui várias coisas. Primeiro, que o vegetal é essencial à existência da vida, porque ele produz oxigênio para que todos respirem. Segundo, quando ele assimila CO2 da atmosfera, ele então vai estar contribuindo para diminuição desse CO2 da atmosfera, né? Então é bacana. Nos lugares que são arborizados, o ar é mais respirável, é mais agradável. Além disso, o processo de evapotranspiração, que é a liberação de água, que vocês viram ali que no final da fotossíntese também tem liberação de água, permite com que o ambiente fique mais úmido, tá? Ele então vai ficar um ambiente mais fresco, com temperaturas menores. Então, se a gente quer um ar menos poluído, se a gente quer um ar mais fresco, um ambiente mais fresco, o legal é o quê? Plantar árvore e não destruí-las de maneira nenhuma, tá? A fotossíntese, ela tem etapas, tem etapa clara, etapa escura, que no primeiro momento eu não vou estar trabalhando com vocês ainda, porque o objetivo é elucidar, na verdade, a diferença nesta aula entre fotossíntese e respiração celular, tá? Numa aula exclusivamente de fotossíntese, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas etapas da fotossíntese, tá legal? Mas basicamente nessa teleaula, o que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam que a fotossíntese é um processo realizado por vegetais clorofilados, tá? Lembrando que a clorofila é um pigmento produzido pelo cloroplasto, que é uma organela exclusiva de célula vegetal, tá legal? E esse cloroplasto, então, tem como função produzir essa clorofila que vai ser utilizada na fotossíntese. Sem clorofila, a planta não consegue também realizar a fotossíntese. Tudo bem? Mas a gente vai falar disso melhor numa aula exclusiva de fotossíntese. Muito bem. Isso feito, a planta produzindo energia para ela, né, se nutrir, se garantir, ela vai então conseguir realizar todos esses processos sempre, ou seja, deixar claro que o vegetal independe dos outros seres vivos, né? Tanto é que o vegetal, ele é a base da cadeia alimentar, por exemplo. Sem vegetal não existe a cadeia alimentar, porque ele vai servir, então, ele é o produtor da cadeia, ele é a base da cadeia alimentar e ele vai, então, fornecer energia através da alimentação, né, para os outros seres vivos. Então, essa transferência vai acontecer
através da cadeia alimentar. Bem, compreendido o que é a fotossíntese, a gente vai falar do processo oposto à fotossíntese, que é justamente a respiração. Respiração celular, tá? Ah, professor, é a mesma coisa que respirar? É a mesma coisa sim, tá? A gente respira pelo nariz, né, teoricamente, mas o processo, ele acontece o quê? As trocas gasosas, na verdade, que acontecem nos alvéolos, são só o início da respiração, né? Os alvéolos então vão realizar essa troca gasosa, a hemoglobina vai lá transportar o oxigênio para as nossas células para garantir o funcionamento de todos os nossos órgãos. Mas a respiração, na verdade, o processo de respiração, ele vai acontecer em cada um dos nossos órgãos dentro das células, numa organela específica chamada mitocôndria, tá? Então, a mitocôndria, ela é responsável pela respiração celular. O que é a respiração celular? Nada mais é do que a produção, a obtenção de energia, tá bom? Então, quando a gente fala assim, da onde vem a nossa energia? Nossa energia vem da onde? Do alimento, é verdade, não é? Mas a gente também precisa do oxigênio que vai ser transportado pela hemoglobina, que começou lá na troca gasosa nos nossos alvéolos pulmonares, né? Então, a respiração então vai acontecer em nível mitocondrial, ou seja, dentro das nossas células. Por isso que a gente chama então de respiração celular. E por que ele é um processo oposto ao da fotossíntese? Porque justamente, se vocês observarem a equação da fotossíntese, vocês vão ver que a equação da respiração celular é justamente o oposto da equação da fotossíntese, tá legal? Você tem aqui o açúcar, né, a energia que você obteve do seu alimento, mais o oxigênio que você obteve da sua respiração, da sua inspiração, não é? E vai produzir o quê? Vai produzir gás carbônico e energia em forma de ATP e calor. Então, é justamente isso, tá? A respiração celular, ela também tem fases, tem etapas, né? Tem as 3 etapas, mas a gente não vai falar das 3 etapas da respiração celular neste momento. A gente tem que entender o seguinte, que, né, o objetivo dessa aula é justamente diferenciar a respiração da fotossíntese, entender como processos opostos, mas que se completam, na verdade, né? Se integram, se interagem, porque um acaba sendo, um ciclo, na verdade, né? Então, você tem na fotossíntese a produção de energia e na respiração você tem a utilização desse alimento, né? Para utilização dessa energia propriamente dita. Tá? Então, basicamente é isso. Respiração celular, ela é o oposto da fotossíntese, realizada por todos os seres aeróbicos. Tá legal? Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, eu coloquei aí o meu direct do Insta. É só enviá-la para mim, que eu vou tirando esclarecendo as dúvidas para vocês. Tá legal? Um super beijo, um super abraço e até a próxima aula, pessoal.